Graça e paz a todos, sejam bem-vindos ao Palavra de Fé Salvos pela Graça. Sou o pastor Robson de Magalhães e hoje vou fazer um vídeo resposta. Alguns inscritos no canal fizeram algumas perguntas e neste vídeo trarei 3 esclarecimentos teológicos. O primeiro é: para ser salvo precisa ser batizado nas águas? Segundo, existe pastora? E terceiro, pode se perder a salvação? Estas dúvidas poderão ser as suas dúvidas e hoje vou trazer os esclarecimentos um a um. E caso você tenha alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários, bem como também através do telefone WhatsApp. Você pode mandar a sua mensagem de texto, DDD 11 940 08 45 13. Deixarei o nosso contato na descrição deste vídeo. Primeira dúvida do nosso inscrito Mário Hermínio. Muito obrigado, Mário. Para ser salvo, precisa ser batizado nas águas? O nosso texto base está escrito no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, no capítulo 28, versos 18 e 19. Quando Jesus ele determina que nós saiamos para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abre aspas para as palavras de Jesus. Verso 18, Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fecha aspas. Basicamente, pastor Robson, para ser salvo, precisa ser batizado? Não. Como assim? Se o batismo nas águas for um requisito para a salvação, não. Por qual motivo? Não pode ter participação humana na salvação. Se houver uma fagulha humana na salvação, ela deixa de ser graça, uma dádiva de Deus. Não pode ter um cabelo de obra humana da salvação. A salvação, ela pertence plenamente a Deus. Ela é absolutamente de Deus. Só vamos pegar um exemplo muito simples acerca do malfeitor na cruz. Ele não foi batizado nas águas. E muitas pessoas não conseguiram batizar nas águas dentro da história da humanidade por N motivos. Em contrapartida, o batismo nas águas é um mandamento do Senhor Jesus. Mas, pastor Robson, para ser salvo precisa batizar nas águas ou não? Pessoal, é muito simples. Toda pessoa que é salva, regenerada na pessoa de Jesus Cristo, regenerada, quando se torna uma nova criatura, automaticamente ela se batiza nas águas. Ela se declara publicamente que ela tem um Salvador. É como um casamento. Quando nós casamos, usamos uma aliança. Este é um sinal visível que nós temos um compromisso. Isto é o batismo nas águas. Toda pessoa que é salva, ela desce as águas de forma muito natural, voluntária, e ela quer fazer isto. Não é um requisito para a salvação, mas todo salvo, quando tem tempo, quando está tudo muito ordenado dentro do dogma da igreja, ele desce as águas. Segunda pergunta, pastor Robson, existe pastora biblicamente? Sim ou não? Uma pergunta da nossa inscrita Nathalie e de outras irmãs que estão preocupadas se existe ou não o termo pastora. Muito obrigado a todas as irmãs que me fizeram esta pergunta. Queridas irmãs, não fiquem chateadas comigo, por favor, mas biblicamente não existe pastora. E vamos usar como texto base a carta que Paulo escreve a Timóteo. Está lá em 1 Timóteo, uma das pastorais de Paulo, no capítulo 2, verso 11. Abre aspas e acompanhe a leitura, por favor. As mulheres devem aprender em silêncio e com toda submissão. Não permito que as mulheres ensinem aos homens, nem que tenham autoridade sobre eles. Antes devem ouvir em silêncio. Porque primeiro Deus fez Adão e depois Eva. E não foi Adão enganado, a mulher é que foi enganada. O resultado foi o pecado. Fecha aspas. Primeira coisa que nós temos que ter em mente é que esta discussão acerca de pastora, ela só ocorreu no final do século XIX para o início do século XX. Até o século XIX, nenhuma igreja discutia se existia ou não pastora. Ou em outras palavras, se as mulheres poderiam ser ordenadas ao pastorado. Apenas após o início do século XX,
começou essa discussão por causa de várias coisas que ocorreram com a humanidade, como o iluminismo, darwinismo, marxismo. Este pensamento progressista é que trouxe à tona esta discussão. Mas, biblicamente, embora aqui na pastoral, tanto de 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, há um contexto de algumas mulheres, especialmente 1 Timóteo, que ficavam em casa deturpando o verdadeiro evangelho. Este é o contexto especificamente desta pastoral. Paulo nos traz o ensino para os tempos de hoje, que as mulheres não podem exercer o cargo pastoral. E Paulo remete o seu pensamento não à Torá, não aos profetas, nem mesmo a qualquer outro tipo de professor, como Gamaliel, o grande Gamaliel a qual Paulo se assentou para aprender. Mas Paulo, ele vai lá para o princípio, para a criação. E Paulo demonstra que Deus cria primeiro o homem e depois a mulher. Logo, a mulher deve se sujeitar ao homem e não ao contrário. Não significa que um homem é melhor do que a mulher. Apenas que um homem tem autoridade sobre a mulher conforme a criação. É muito gozado e muito simples de entender quando nós olhamos para o nosso mestre Jesus. Jesus quebra vários paradigmas daquela sociedade machista, daquela sociedade autoritária. Ele conversa com a mulher samaritana, ele tem mulheres que o cercam e são suas discípulas, mas quando Jesus escolhe os 12 apóstolos, ele não escolheu uma única mulher. E quando Pedro e João foi escolher o substituto de Judas, ele escolhe mais um homem. Inclusive Paulo, ele dá muita ênfase para Priscila e Áquila. Esse casal é citado 19 vezes na Bíblia e 18 vezes Priscila vem à frente de Áquila. Entretanto, Paulo deixa muito claro que embora Priscila ela tenha uma certa autonomia em relação ao ministério, ela não é pastora de uma comunidade. Não entendi, pastor Robson? Muito simples. As mulheres podem exercer vários tipos de lideranças dentro da igreja. Paulo ensina, a mulher mais velha ensina a mais nova. Pode exercer liderança com as crianças. Pode fazer vários afazeres e trabalhos importantes da igreja. Entretanto, o pastorado pertence ao homem. Terceira questão. Esta questão veio de Tom. Tom perguntou, pastor Robson, afinal, podemos ou não perder a salvação? Eita, questão difícil. Bora lá. Quando nós estudamos a teologia sistemática, isto fica muito claro e fechado que não há possibilidade de um homem perder a salvação. Há 4 tipos de teologias: teologia bíblica, teologia histórica, teologia prática e teologia sistemática. A teologia sistemática é aquela coletânea de versículos e capítulos para poder falar de um determinado assunto. E quando se trata da teologia sistemática, fazendo coletâneas de capítulos e versículos, parece de forma plena que o homem não pode perder a salvação. Porém, quando se estuda a teologia bíblica e os contextos de cada passagem, a perda da salvação ela é muito claro na Bíblia Sagrada. Usaremos os textos, 3 textos, citarei apenas 3 textos. Hebreus capítulo 6, Hebreus capítulo 10 e a segunda epístola de Pedro no capítulo 2. O contexto de Hebreus é muito simples. A igreja estava passando por uma grande perseguição promovida pelo imperador Cláudio. Perseguição esta que se iniciou por volta do ano 50 depois de Cristo. E os judeus que se converteram ao cristianismo, eles de forma deliberada estavam retornando ao judaísmo. Por qual motivo? Se eles permanecessem com Cristo, com essa nova seita, com o cristianismo, eles seriam mortos a espadas. Portanto, essas pessoas de forma intencional pensavam com eles: voltaremos ao judaísmo no momento da aprovação, no momento que perguntarem se nós somos cristãos. Após isto, retornaremos ao cristianismo. Seria tipo aquele vai
e volta. Aí o escritor aos Hebreus fala que a pessoa que deliberadamente se apóstata, se desvia, ela não merece ter essa salvação. O texto é muito claro das pessoas que estavam abandonando a fé cristã por causa da perseguição promovida pelo imperador Cláudio. Da mesma forma, na segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, quando Pedro começa a listar os falsos profetas, Pedro afirma que esses falsos profetas, eles se desviaram do caminho da justiça. Que eles retornaram à lavagem, referindo a porcos, e a vômitos, referindo a cães. A Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, traz muitos alertas acerca do cuidado que devemos ter em relação com a nossa salvação. Concordo sim, a salvação que vem de Deus, ela é plena e eficaz, perfeita. Entretanto, esta salvação, ela chega aos homens imperfeitos, inseguros e inclusive incompletos. A salvação é perfeita, mas os homens não. Há uma responsabilidade humana e a Bíblia mostra isto. São essas três questões que os nossos inscritos trouxeram aqui no Palavra de Fé. E se você tem a sua dúvida ou ficou alguma coisa que você não entendeu, mande a sua pergunta, deixe os seus comentários e até o próximo vídeo resposta do Palavra de Fé com o pastor Robson de Magalhães. Não deixa de curtir, não deixa de compartilhar e de se inscrever caso você não seja inscrito no nosso canal. Deus abençoe, forte abraço e até o próximo vídeo.